Bem-vindo de volta ao canal E4E5 e vamos dar continuidade à nossa maratona Abertura Ruy Lopes. Nós estamos estudando a variante aberta e, como prometemos no vídeo anterior, hoje nós vamos ver direto um exemplo de jogo paradigmático, importantíssimo, que ocorreu na década de 80 entre Karpov e Korchnoi. O tema é a variante aberta na linha C3, bispo C5. Esse jogo especificamente ele tem uma importância na evolução da estratégia do Karpov, porque foi a última vez na vida que ele usou o lance 9C3 numa variante aberta. Depois dessa derrota, ele popularizou o sistema com 9 cavalo de B para D2, que impede o lance bispo C5 de uma forma eficaz. Então vamos seguindo os primeiros lances apenas no diagrama, eles já foram discutidos nos vídeos anteriores. Vamos descrever apenas a partir da tabia principal da variante aberta e vamos chegar direto na tabia dessa linha. Após C3, bispo C5, cavalo de B para D2, roque, bispo C2, bispo F5. E essa é a tabia da linha. E é a partir daqui que a gente vai começar a analisar a partida. Vez das brancas, e nesse ponto a gente já sabe que não vale a pena fazer a aniquilação das peças na casa E4. Isso não vai ser favorável às brancas. Então, a única opção para as brancas continuarem o seu desenvolvimento, já que não dá para jogar torre E1, pois a casa F2 está ameaçada, é cavalo B3, que é o que é jogado. Vez das negras, e agora vai ser reposicionado o bispo de casas brancas para a casa G6, uma posição segura, apoiado pelos peões por trás do bispo. Se alguém perguntar quanto tempo que Korchnoi demorou pensando nesse lance, se olhar para o relógio, vai dizer, demorou 1 minutinho. Mas, na verdade, ele demorou 3 anos para decidir por esse lance. Por quê? Em 1978, houve um confronto também pelo Campeonato Mundial e foi jogada essa mesma linha. E Korchnoi perdeu. E nesse momento, exatamente nessa figura, ele fez outro lance. Ele jogou primeiro bispo G4, cravando o cavalo. O resultado disso, nós não vamos falar lance a lance, mas é que perdeu-se muito tempo com a defesa e no final o bispo foi terminar lá em G6. E pior do que isso, a estrutura de peões formada, as brancas puderam fazer as trocas e aniquilar as peças de uma maneira favorável, porque após a captura do cavalo em F3 pelo peão, o peão em F3 não está ameaçando nada, não tem peão em G2 mais para se preocupar. No caso da partida atual, onde se jogou direto bispo G6, se as brancas fizerem as trocas sem a modificação da estrutura dos peões do roque, depois de peão captura cavalo em F3, o peão em G2 fica ameaçado. E não tem jeito, porque o peão em E5 precisa ser protegido pelo lance bispo F4. Só que agora, F3 pode capturar G2, o que não ocorreu na outra partida. Então, as brancas ficaram impossibilitadas de iniciar as trocas. De forma que após bispo G6, a troca entre bispo e cavalo em E4 não é favorável às brancas. E não foi feita. Desta forma, é vez das brancas e elas jogam cavalo de F para D4, enfrentando o centro. Negras respondem com a captura do cavalo, e elas vão capturar o cavalo com o bispo e não com o seu cavalo. Por quê? A intenção das brancas é refazer, reconstituir o seu centro ideal. Então, após a captura, se eu capturar com um cavalo, peão captura, o bispo fica sem ação. Então, negras capturam D4 com o bispo
E a recaptura pelas brancas é com o peão reconstituindo sua cadeia de peões. Porque a recaptura com o cavalo não adianta nada. Se cavalo captura D4, as negras não precisam capturar o cavalo. Dama D7 protege o cavalo em C6. E a sequência também tem um resultado péssimo. Porque após cavalo captura C6, dama captura C6, bispo E3, torre de F para E8, o peão em E está ameaçado. E ele está perdido, porque não pode jogar F4. As brancas não podem defender o peão, porque em seguida teria o lance tático. Cavalo captura C3. E se B captura C3, dama captura, ameaçando o bispo em E3 com cheque. O que não dá tempo, então, de proteger os dois bispos que estão sendo atacados ao mesmo tempo. Voltando à posição, então, após C captura D4, as negras vão começar a tentar ganhar espaço no tabuleiro e jogam A5. Qual é o intuito desse movimento? A gente já viu isso quando estudou variante fechada. Eu estou querendo expulsar o cavalo da casa B3. Eu quero avançar esse peão até A4 e desalojar o cavalo de B3. As brancas, vendo a necessidade de manobrar o seu cavalo, vão jogar o que agora? Vão jogar bispo E3. Última chance de manobrar o seu bispo de casas pretas antes de que o cavalo tenha necessidade de ocupar a casa adiante do bispo. Então tem que desenvolver o bispo agora antes que o cavalo recue. Do contrário, o peão de D vai ficar sem proteção e vai cair. Então, bispo E3 e na sequência, claro, A4, desalojando o cavalo e o cavalo recua. Mas diferente do que a gente viu na Shigorin moderna, o cavalo vai recuar para C1. Por quê? Porque na Shigorin moderna não tinha esse cavalo negro em E4 atrapalhando. Se o cavalo for para D2, fatalmente haverá a troca de as peças, enfraquecendo a estrutura das brancas. Negras avançam o peão até A3, brancas jogam B3, congelando a ala da dama, e agora as negras começam a afiar as garras. Korchnoi joga agora, nesse momento, F6. O intuito desse lance é atacar a estrutura central de peões das brancas e provocar o isolamento do peão da coluna D. Isso vai ser o primeiro passo para provocar a passagem do peão negro da coluna D. Então, após F6, E captura F6, dama captura F6. E o peão branco da coluna D está isolado. E negras não se importam em arriscar para fazer isso, porque elas estão desestruturando a ala do rei, enfraquecendo seu roque para fazer esse movimento. Mas vai valer a pena, vocês vão ver mais adiante. Seguindo o jogo, brancas tentam reativar o seu cavalo, que está em C1, jogando cavalo para E2, apoiando o peão D4. E as negras colocam seu cavalo numa casa mais ativa, jogam cavalo B4, obrigando o recuo do bispo branco para a casa B1. Qualquer semelhança com a variante Zaitsev não é mera coincidência. É a mesma manobra. Segue dama E7, dama E1. Negras seguem formando a bateria com torre de F para a E8. Cavalo F4. Bispo F7, reforçando o peão D5. E um tanto ou quanto tarde, as brancas notam a fraqueza que está ocorrendo em C5. Elas manobram a dama para C1, tentando reforçar aquela posição, mas já é tarde, porque o intuito das negras vai ser alcançado. Depois de dama C1, negras jogam C5, sacrificando o peão.
E após a captura D captura C5, o peão de D das negras está passado. A diferença é que o peão em C das brancas não progride. Toda a área da defesa das negras está muito bem defendida. E o peão branco não vai progredir. E para parar esse peão negro na coluna D, as brancas vão gastar toda a sua força para conseguir fazer isso. Então segue dama F7, bispo captura o cavalo em E4, torre captura E4, cavalo E2, D4, cavalo G3, torre E8, dama D2, cavalo C6. E não, você não pode capturar o bispo. Se peão captura bispo em E3, F captura E3, dama H4 e torre F4. Cai o cavalo, recuperando a peça, e você perde o peão passado. Então não adianta de nada fazer isso. Então o lance correto é cavalo C6. Seguindo, bispo G5, dama E5. Torre de A para C1, apoiando o peão branco por trás de sua coluna. D3. E a dama não pode capturar o peão, porque ela está sobrecarregada defendendo o bispo. Torre de F para D1, bispo G6. Bispo E3, torre D6, ameaçando formar a bateria tripla. Bispo F4, dama se protege em F6, torre E1, torre de A para E8, torre captura E6, torre captura E6, torre B1, com o intuito de proteger uma eventual invasão da dama pela casa B2. E agora as negras se aproveitam da regra das duas fraquezas. As brancas estão esgotadas, tentando deixar parado esse peão em D, passado. Então as negras aproveitam a oportunidade e vão avançar seus peões na ala do rei. E jogam H5. Brancas respondem com H3. Negras jogam H4, ameaçando o cavalo. Brancas jogam bispo G5, ameaçando a dama. Dama D4, bispo E3. E aqui a gente vai ter uma demonstração que até mesmo os grandes mestres cometem erros gravíssimos, tanto de um lado quanto do outro. Korchnoi fez um lance horrível e Karpov não aproveitou a oportunidade e errou, perdendo a chance de virar o jogo. O que foi que aconteceu? Nós estamos no 39º lance do jogo. Naquela época, o 40º lance era o marco de controle de tempo. E no caso, ambos os jogadores tinham apenas segundos para atingir o 40º lance. Não tinha bônus de tempo como tem hoje. Então, era muito pouco tempo para pensar. E eles jogaram 2 lances muito rápido, tentando mais alcançar o 40º lance do que vendo a consequência real da situação. E Korchnoi interrogou gravemente e Karpov interrogou 2 vezes, não acertando o lance vencedor que daria a rasteira de volta contra Korchnoi. Negras jogaram aqui dama D5, interroga. Porque com esse lance, as brancas poderiam reativar seu cavalo, jogando o cavalo E2, ameaçando o cavalo F4 com um garfo. O lance correto das negras teria sido dama E5 primeiro, forçando o cavalo F1, aí então triangulando, jogando a dama para D5. O que Karpov muito provavelmente já tinha calculado e já estava resignado em jogar cavalo F1. Ele não teve tempo de ver o erro e recalcular o lance. E aceitou. Após dama D5 interroga, ele interrogou também. Jogou cavalo F1 direto. Negras continuaram com bispo E4, brancas bispo F4 e o jogo foi interrompido. E foi feito o lance secreto pelas negras nesse 41º lance.
E o lance secreto era bispo captura G2. No dia seguinte, quando o jogo foi reiniciado e foi reaberto esse lance, brancas abandonaram imediatamente, porque não tinha como fugir da ameaça, porque depois de cavalo E3, dama F3, cavalo captura G2 e a torre entra em E2 e isso vence. E se no lugar da captura do bispo jogar dama captura D3, bispo captura H3 e novamente as negras estão com o jogo garantido. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa partida. Não esqueçam, por favor, deem a sua curtida, inscrevam-se no canal e até a próxima.